Meus irmãos, hoje nós continuamos a nossa série Efésios e hoje nós vamos falar do capítulo 5. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você está preparado, preparada? Amém? Eu vou dar uma chance para você ir embora desse culto agora. Se você não quiser ter mais um peso sobre os seus ombros de responsabilidade por nós conhecermos a Cristo. Isso são coisas boas, tá? Só que muitas vezes exige muito sacrifício, e é um pouco do que eu vou falar aqui essa noite. Então a chance que você tem é ir embora agora, rapidinho. Aproveita que está escuro, ninguém vai te ver. Se você ficar aqui, eu vou entender que estamos juntos nessa. E a mensagem que nós vamos ler juntos agora em Efésios 5 é uma mensagem muito profunda, muito impactante. Eu creio que Deus vai falar com a gente essa noite. Eu quero que você feche os olhos aí no seu lugar por alguns segundos. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Fale aos nossos corações, traga uma palavra verdadeira e viva para que a gente possa ouvir a sua voz. E não deixe que o inimigo roube isso dos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos iniciar o capítulo 5 de Efésios, continuando a nossa série, mas agora nós temos uma grande decisão que nós precisamos ter na nossa vida. Porque até o capítulo 4 de Efésios nós fomos bombardeados de informações importantes sobre a nossa vida, sobre quem nós somos ou quem nós éramos, sobre os nossos irmãos, sobre o novo mundo que foi preparado, sobre a oração de Paulo para que preparasse o ambiente no nosso coração para que Deus fizesse morada. E agora, o que nós vamos ver a partir do capítulo 5 é uma decisão que todos nós precisamos fazer a partir daquilo que ouvimos, a partir daquilo que foi nos ensinado. Então, basicamente, o tema desse capítulo é o tema da nossa pregação, que é trevas e luz. Porque em Efésios 1 nós vimos o mistério revelado, em Efésios 2 nós vimos como nós éramos sem Deus e como nós somos com Deus, e agora como nós somos com os nossos irmãos. Em Efésios 3 nós conhecemos sobre o amor de Deus e a profundidade, a largura e a altura desse amor. E em Efésios 4 nós conhecemos sobre o mundo que nós vivemos, esse novo mundo que nos foi apresentado. E depois disso tudo, eu e você precisamos tomar uma decisão. A decisão é: nós vamos viver a partir daquilo que nós ouvimos sobre nós, aprendemos sobre nós ou não. Se nós vamos viver nesse novo mundo, nessa nova realidade, nesse novo cenário que foi apresentado para a gente em todos esses capítulos, ou não. Então essa é uma decisão que todos nós fazemos, dia após dia. E essa é a decisão que nós estamos sendo convidados hoje para fazer. Só que antes da gente iniciar no versículo 1 do capítulo 5, nós vamos voltar 2 versículos, o finalzinho do capítulo 4, porque nós não podemos iniciar o capítulo 5 se a gente não ler esses 2 versículos. Então, se você quiser abrir aí, Efésios 4, 31 a 32, eu sei que o pastor Guilherme já explicou isso no sábado passado, eu não vou me aprofundar, mas eu preciso relembrar para a gente iniciar o capítulo 5 de uma forma mais adequada. Então, você pode abrir capítulo 4, versículo 31, para a gente ler juntos. E diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, nós vemos Paulo nos dando uma lista de coisas que nós precisamos parar de fazer. Então, basicamente, ele fala sobre amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Resumidamente, ele está falando: olha, livre-se da amargura. O que é amargura? É aquela pessoa azeda, aquela pessoa amarga, sabe? Aquela pessoa que guarda rancor. Provavelmente você está lembrando de alguém nesse momento. Se não está lembrando de ninguém, provavelmente é você, essa pessoa. Uma pessoa que está sempre reclamando, sabe? Já acorda mal. Se dá bom dia, que bom dia, segunda-feira. Só dia, não tem nada de bom. A outra coisa que ele vai falar é de indignação. É aquela pessoa que está sempre com raiva, sabe? Sempre está com raiva. Acontece alguma coisa, ela já fica com raiva. E ele vai falar de ira, que é aquela pessoa que escala a raiva, sabe? Ela começa com uma raivinha, raivona, e vai ficando mais raiva, e ela vive mal-humorada, sabe? Essa pessoa que vive azeda, mal-humorada, reclama de tudo. Aí ele vai falar sobre gritaria, que basicamente é falar alto. Ele vai falar sobre calúnia. Calúnia, basicamente, é você falar palavras que prejudicam a reputação do outro. É você chegar para alguém, falar de uma terceira pessoa, para que essa pessoa que você está comunicando sobre essa terceira pessoa comece a pensar menos sobre aquela pessoa. É você denegrir a imagem de alguém.
E por último ele vai falar sobre maldade, que basicamente é desejar o mal dos outros. Então ele está botando tudo isso num pacote, está dizendo, olha só, vocês precisam se livrar disso. Você que se identificou com alguma dessas coisas, ou você que lembrou de alguém, vocês precisam se livrar disso. E ele vai dizer, aí sim nós iniciamos no versículo 1 do capítulo 5, que diz o seguinte, portanto, por causa disso que vocês têm que se livrar, e agora eu vou ensinar para vocês uma maneira de vocês se livrarem disso, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aqui existe um pacote de coisas que você precisa se livrar. E agora eu vou dizer que só se livrar disso não adianta. Existe uma nova forma de você viver. Como que você vai viver? Imitando a Deus como filhos amados, é a primeira coisa que ele vai dizer. Essa imitação de Deus que ele está querendo nos comunicar é o seguinte, sabe quanto ou como a forma que Deus te perdoou? Sabe a quantidade do perdão, do amor que Deus tem para você e por causa disso Ele te perdoou? Sabe das coisas que você cometeu ou poderia cometer sem Deus e de tudo isso, como Deus te perdoou? É assim que você tem que perdoar os outros. Em vez de você falar mal do colega, você tem que perdoar ele, do tamanho que Deus te perdoou. Em vez de você gritar com a pessoa, por mais que ela tenha divergências teológicas ou políticas, ou pensamentos ou ideias de você, você tem que perdoar a ela do mesmo tamanho que Deus te perdoou. Então olha para a sua vida por alguns segundos e lembra do tamanho do perdão de Deus. O tamanho do perdão de Deus foi o sangue de Cristo. Esse é o tamanho do perdão que eu e você temos que ter uns com os outros. Mas é um perdão sem limites? Exatamente, é um perdão sem limites. Não importa o que a pessoa faça, fale, ou a forma que ela vai agir, exatamente, não importa o que ela fale, faça, ou o que ela pensa sobre você. O tamanho do perdão que eu devo ter com as pessoas é o tamanho do perdão que Deus fez comigo. É nisso que eu devo imitar a Deus. Porque se eu olho e falo, imitadores de Deus, como que eu vou imitar Deus? É impossível, Deus é Deus, sim. Mas ele está querendo dizer, sabe o perdão de Deus? Você precisa imitar Ele nisso para com as pessoas. Ele vai dizer como filhos amados. Como um filho tenta imitar o pai, você tem que estar o tempo todo tentando imitar a Deus, perdoar os outros. Então é um treino. É um treino. É muito interessante a vida que a gente tem tido com o Pedrinho, que tudo que você faz ele tenta copiar, só que ele não consegue, né? Por causa das limitações, porque ele tem 2 anos de idade, né? Então, é muito interessante que qualquer coisa que você faça, ou ele tenta imitar, ou ele fica olhando para ver igual, e passa um tempinho depois ele tenta imitar aquilo, da mesma maneira. Então, Paulo está nos convidando, olha, como a gente tem limitações, e talvez a gente não consiga, a gente tem que estar o tempo todo treinando imitar o mesmo perdão que Deus fez com a gente, com os outros. É isso que ele vai nos dizer. E aí ele continua, porque no versículo 2 ele diz, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Além da gente tentar imitar a Deus e perdoar as pessoas do tamanho que Deus nos perdoou, perdoar não é só suficiente. Ele está dizendo, olha, além de você perdoar como Deus, você tem que morrer pelo outro assim como Jesus morreu. Você tem que se entregar pelo outro, exatamente dando a sua vida pela vida do outro. Mesmo que essa pessoa pense diferente de você, fale mal de você, tenha te traído em algum momento, tenha te ferido em algum momento, tenha abusado você de algum momento. O tamanho do perdão de Deus, eu devo perdoar essa pessoa, e não só perdoar, eu tenho que me entregar, assim como Jesus se entregou por nós. É interessante porque Paulo está aqui falando uma ligação direta do que a gente viu lá no capítulo 4. No capítulo 4, aqueles que não conhecem a Deus, eles se entregam aos seus desejos, às suas paixões, eles entram na imoralidade, na depravação, eles se entregam. Aí Deus não vira para a gente e fala, olha, vocês também têm que se entregar, só que em vez de vocês se lançarem nos seus desejos, vocês devem se lançar no perdão, e mais ainda, vocês devem entregar a sua vida. Em vez de se entregar às suas paixões, naquilo que você quer tomar a decisão, não, você se entrega sim, mas morrendo pelo outro, dando a sua vida pelo outro, abrindo mão de você mesmo. Ah, mas aí eu vou me anular. Exatamente. Filhos que são filhos da luz se anulam pela vida dos outros. Se entregam pela vida dos outros. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Exatamente isso que Jesus se entregou. É isso que significa viver em amor. Viver esse ponto, onde eu perdoo os outros do tamanho que Deus me perdoou.
e eu entrego a minha vida, assim como Jesus fez, anulando todas as minhas vontades, todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Mas Deus quer que eu seja feliz, exatamente. Ele sabe que esse aqui é o maior nível de felicidade que alguém pode ter, se entregando pelos outros. Eu queria agora que você fechasse os olhos no seu lugar, desse a mão para o irmão que está do seu lado. Feche os olhos e nós vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, essa é uma realidade muito distante, pelo menos do meu coração, Pai. Eu acredito também que seja muito distante de muitos de nós aqui. E a nossa oração essa noite é que a sua palavra nos diz que isso é possível. Nós queremos agora pedir ao teu Espírito que torne isso real, que isso seja uma realidade no nosso meio, seja nos adolescentes, seja nos jovens, seja nessa igreja. Em nome de Jesus, amém. E o versículo 13 ele continua e diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Paulo ele começa agora a dar outra lista, ele começa a falar, olha, não pode ter no meio de vocês imoralidade sexual. E a palavra usada para imoralidade sexual aqui é como se Paulo estivesse fazendo um resumo de muitas coisas. Ele fala, isso aqui quer dizer qualquer atividade sexual fora dos limites do casamento. É isso que ele está falando. Qualquer atividade sexual fora dos limites do casamento. Isso inclui sexo antes do casamento, isso inclui pornografia, isso inclui adultério, isso inclui traição, isso inclui qualquer ação desse tipo. E aí é muito interessante porque provavelmente o pastor Guilherme já passou por isso e outras pessoas que são líderes aqui já passaram por isso, de pessoas chegarem para a gente e falar onde que está na Bíblia que sexo antes do casamento é pecado. Está aqui falando. Não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Ah, mas não fala sexo antes do casamento, está falando de moralidade sexual. Eu não preciso explicar para vocês o que são drogas, né? Se eu chego e falo, pare de usar drogas, eu não preciso dizer todas as relações de drogas ilegais que existem, certo? Não precisa, vocês entendem o que é isso. Porque se eu chego e falar, pare de usar drogas ilegais, a pessoa não falou maconha, então eu não preciso especificar, você sabe. Quando Paulo traz sobre essa palavra do grego, que põe tudo no pacote, já está aqui dentro, sexo antes do casamento. Então, definitivamente, ponto final, sexo antes do casamento é pecado. Ok? Não precisam mais perguntar sobre isso. Ah, mas eu cometi, aconteceu. Existe graça para a sua vida. Você não é condenado por isso. Você fez um pecado, você pode se restaurar e viver uma vida de arrependimento e ser restaurada por Deus. Mas é pecado. Ok? Então, ele vai dizer sobre todas essas coisas. Naquela época, algumas coisas eram mais normatizadas, como é hoje. Então, eu lembro uma vez, quando tinha muito tempo atrás, não sei, bastante tempo, uns 15 anos atrás, eu lembro que eu estava com algumas pessoas do trabalho, eu fazia estágio na época, não sei, acho que era estágio, aí o cara falou, mas nada a ver esse lance de sexo antes de casamento, se você ama a pessoa, né, isso é uma forma de demonstrar amor, é verdade, mas a Bíblia nos fala que qualquer atividade sexual é dentro de uma relação chamada casamento. Amém? E ele continua dizendo, ele vai falar sobre toda espécie de impureza e de cobiça. Só que aí parece estranho porque ele está repetindo, né? Ele está falando imoralidade sexual e depois ele vem toda espécie de impureza e de cobiça. Só que parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque quando ele fala sobre imoralidade sexual, ele está falando sobre a ação de cometer algo. Quando ele fala sobre impureza e cobiça, ele está falando sobre sentimentos e desejos. Porque você pode pensar assim, opa, então estou tranquilo, não faço nada disso, ó. Mas ele está falando, mas não para por aí. Não é só a ação de cometer. A ação de desejar, a ação de pensar, que é justamente impureza e cobiça, é tão pecado quanto fazer. Então não pode ter nada relacionado a qualquer atividade sexual na prática, ou no seu pensamento, ou nos seus sentimentos, ou nos seus desejos. Não pode nem haver menção. Ele está nos dando aqui uma régua muito rígida. Sim ou não? É algo muito rígido que ele está nos dando. Mas ele está falando, olha, vocês não entenderam ainda. Aquilo que eu mostrei para vocês até o capítulo 4, isso é tão profundo, é tão sério, tão poderoso, que você tem que andar e viver à altura daquilo que foi apresentado para vocês. Esse é o nível. Esse é o nível daqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo. E é possível viver assim. E ele vai dizer como que nós podemos viver assim. Então, agora ele fala sobre algo que está relacionado com essa mente e sobre
o coração. Então, gente, definitivamente, isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem nada a ver com nenhum de nós. Não pertence a nós. Não faz parte da nossa vida. E ele continua dizendo que não haja obscenidade, né? Basicamente, agora ele está falando do nosso comportamento. Então, o seu comportamento, você não deve só agir, nem pensar, mas aquilo que você vive também não pode ser algo que toca nesse assunto. Literalmente, a palavra obscenidade que ele usa aqui é não mostrar o corpo. Então, ele está dizendo, olha, não pode nem ter menção, nada, em relação a vocês sobre mostrar o corpo. Literalmente, usar roupas curtas e apertadas, é isso. Ok? Eu sei que talvez a gente pensa que isso está mais relacionado com quem é mulher, mas isso vale para homem também. Então, qualquer atitude nossa que faça com que a gente mostre o corpo mais do que a gente deveria, não deve pertencer ao nosso meio. Eu não vou colocar limites sobre o que você tem que vestir. Mas fica muito claro para a gente quando a gente vê que às vezes a pessoa passou do limite, em algum momento. E ele vai dizer que não haja conversas tolas, nem gracejos imorais. Basicamente, conversa tolas é qualquer conversa que não traga nenhum valor para a sua vida. Ele não está falando de bater papo com o seu amigo, sabe, conversa furada. Ele está falando de assuntos que não somam nada, mas prejudicam você. Isso ele está usando o termo geral. Aí ele especifica, nem gracejos imorais. Basicamente, novamente, ele está falando sobre conversas que têm o teor sexual. Então, qualquer conversa que tenha teor sexual não faz parte da vida de vocês. Não deve pertencer à vida de vocês. Aí ele nos diz, mas, ao invés disso, ao invés dessa lista que não faz parte da nossa prática, ações de graças. Ou seja, ele está falando de uma mente, de um desejo, de um comportamento, de falas e de diálogos, que em vez de tudo isso voltar para o lado que tem relação com esse lado sexual, ele está dizendo, olha, fale sobre agradecer a Deus. Comente sobre a sua gratidão por Deus. Tenha hábitos que, em vez de ser hábitos imorais, sejam hábitos que engrandeçam ao nome de Deus. Hábitos que falam do amor de Deus ou do amor que você tem por Deus. Mais uma vez, eu quero que você feche os olhos no seu lugar. Pai, nós queremos te pedir aqui juntos, Pai, que os nossos hábitos e aquilo que nós fazemos fortaleçam e sejam reais. E as pessoas possam ver isso claramente, que nós estamos agradecendo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora eu queria que você, ainda de olhos fechados, por 5 segundos, começasse a agradecer a Deus pelas coisas que você tem na sua vida. Começasse a agradecer no seu coração aquilo que Ele tem te dado. Talvez o carro que você tem para vir para cá. Ah, mas eu não tenho carro. O dinheiro que você pegou o transporte para vir para cá. A carona que você pegou. A sua saúde talvez é algo de gratidão. A sua família talvez seja algo de gratidão. Os seus estudos sejam algo de gratidão. Eu quero que você, por alguns segundos, comece a agradecer a Deus sobre aquilo que Ele tem te dado. E todos nós temos algo para agradecer aqui. Amém. Que essa seja a nossa prática, porque isso pertence a gente. E ele continua no versículo 5 e diz, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. O que agora está acontecendo? Ele está falando, olha, talvez isso seja muito rígido. Essa lista que eu estou te dando seja muito pesada, muito difícil, mas vocês podem ter certeza de algo. Que todas as pessoas que cometem essas coisas não pertencem ao reino. E aqui eu quero te trazer uma segurança que aqui não está falando se você comete um pecado desses. Aqui está falando de pessoas que são contagiantes em executar essas ações. Sabe aquelas pessoas que planejam executar esses pecados? Ela planeja, ela prepara o ambiente, esses pecados são atraentes para ela. Ela sente prazer não só em fazer, mas planejando sobre como fazer. É dessas pessoas que Paulo está falando. Ela não está falando sobre, por acaso, em algum momento você teve um pecado desse, está tudo bem. Porque nós que fomos alcançados, nós provavelmente vamos ou cometemos pecados como esse, mas provavelmente nós deveríamos nos sentir mal por aquilo que nós estamos fazendo. Então ele está comentando, não estou falando de vocês que foram alcançados, que se sentem mal por fazer alguma coisa dessa, ou deslize, mas eu estou falando daqueles que sentem prazer, planejam, ficam pensando sobre isso, as decisões deles são movidas sobre isso, eles estão ali criando artimanhas para executar isso com felicidade.
É disso que Paulo está falando. E ele diz muito claramente que não irão pertencer ao reino de Deus. Resumindo, essas pessoas que planejam isso, elas não foram alcançadas pelo amor de Deus. Essa é a conclusão que nós temos. Elas não foram alcançadas pelo Espírito Santo para entender que agora essa vida não faz mais parte delas. Talvez você esteja sondando o seu coração aí agora. Mas é isso que essa palavra nos fala. E o interessante é que ele nos fala aqui sobre ganancioso que é idólatra. Ele vai falando de várias coisas e fala, o ganancioso que também é idólatra. E por que isso? Eu fiquei pensando, por que uma pessoa gananciosa é idólatra? Basicamente, gananciosa é aquela pessoa que cobiça, que deseja coisas que não são dela. Ele é idólatra pelo seguinte fato de que quando você deseja algo, ao ponto de falar, isso devia estar acontecendo comigo, ou isso deveria ser meu, você está olhando para Deus e falar, Deus, o Senhor errou. Porque o Senhor não está me dando aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso agora. E aí você troca de lugar com Deus e o seu desejo passa a ser maior do que o próprio Deus. É por isso que quem cobiça as coisas dos outros, deseja coisas que você não tem, é alguém que também é idólatra. Porque o seu desejo agora é superior à vontade de Deus para a sua vida. E ele diz lá no versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas. Essas pessoas que tentam nos enganar com palavras tolas, o próprio versículo vai dizer, são aquelas que vivem na desobediência e que vão receber a ira de Deus, como nós lemos lá no capítulo 2. Sabe aquelas pessoas que nós lemos no capítulo 2, que elas são controladas pelos desejos ou pelo diabo? E a ira de Deus está sobre elas? Ele está dizendo aqui que por que a gente está ouvindo essas pessoas? Se o que controla a vida delas não é o próprio Deus, mas é os próprios desejos e o inferno, por que você está dando ouvido para essas pessoas? Não faz sentido. Elas estão recebendo a ira de Deus e nós recebemos a paternidade de Deus sobre nós. Não faz sentido a gente dar ouvidos para o que essas pessoas estão dizendo. E sabe aquelas frases que a gente ouve assim, todo mundo faz isso? Ou, é impossível ser perfeito, qual que é o problema você fazer isso ou aquilo? Ou, fica tranquilo que Deus vai te perdoar? Ou, você merece ser feliz, qual que é o problema? A minha vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço se eu quiser. Eu sou dono da minha vida. Ou eu estou fazendo isso, mas eu não machuco ninguém. Eu estou sozinho, eu estou tranquilo. Ou as circunstâncias me obrigaram, por isso que eu fiz isso. Ou então, isso faz bem, estou me conhecendo. Deus entende o meu coração. Ele sabe que eu não quero fazer essas coisas. Ou eu nasci assim. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, eu não tenho como mudar. Ou eu já tentei mudar, mas eu não consigo. A vida é curta, então eu preciso aproveitar só um pouquinho. Pelo menos minha juventude, vou aproveitar. Eu faço bem em outras áreas, então está tudo bem nessa aqui eu ficar mais ou menos. É uma necessidade minha. Ouço muitos homens falando isso. Deus não se importa com isso. Essas são as conversas tolas que nós ouvimos. E deixamos cair no nosso coração e fazemos coisas que não tem nada a ver com a gente. Que não pertencem à nossa vida. A palavra diz, não devemos ouvi-los, eles já estão mortos, eles são escravos dos desejos e do diabo. Nós somos escravos de Jesus, isso não pertence a gente, não faz parte da nossa vida. Larga a mão desses conselhos de quem não conhece a Deus. A partir do versículo 8, Paulo vai nos dizer de por que nós devemos viver assim. Por que é tão rígido isso que ele está nos pedindo, ou que Deus nos pede que a gente viva. Ele diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O interessante é que ele começa falando que a gente não estava nas trevas. Tipo assim, eu estou num lugar escuro e agora eu vim para o lugar de luz. Não, não. Nós éramos trevas. Trevas era quem você era. Era a sua natureza. Você não conseguia sair. Se você fosse para a luz, você ia continuar sendo trevas. Porque não está relacionado com o local, está relacionado com quem você é. E você se tornou o quê? Luz. Você não foi para a luz. Você se tornou luz. Então nós éramos essa própria treva e agora nós somos luz. Então isso é uma condição espiritual. O que Paulo está nos falando e o que Deus está nos comunicando hoje é que agora, por você ser luz, ou seja, por você ser outra natureza, por você ter uma outra forma de vida vivendo em você, isso tem que estar alinhado com os seus hábitos, com as suas decisões, com os seus pensamentos. Não faz mais sentido você ter pensamento de quem é trevas. Não faz mais sentido você ter desejo de quem é trevas, porque agora você é uma outra coisa.
Você se tornou outra coisa completamente diferente. Então, você tem que se alinhar com essa nova natureza, com esse novo nascimento, com a luz que agora está em você. E ele vai dizer frutos da luz, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade. Então agora, por eu ser luz, a minha vontade, os meus desejos não estão mais relacionados com imoralidade, com coisas impuras. Não, está relacionado com bondade, justiça e verdade. Agora ele alinha a nossa nova natureza com uma nova maneira que nós devemos viver. E a primeira coisa que ele fala é bondade, ou seja, é uma vida que naturalmente produz coisas boas. Se a gente ler o profeta Miqueias, lá no capítulo 6, 8, ele vai dizer um pouquinho do que é isso. Bondade é agir com justiça e amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus. Então, naturalmente, porque agora eu sou luz, eu vou agir sempre com justiça, amar os outros, ter compaixão com os outros e sempre caminhar com humildade com Deus. Essa é a minha nova forma de viver. E a segunda coisa que ele fala é justiça, ou seja, sempre fazendo tudo aos olhos de Deus. É uma vida onde tudo o que eu faço agrada a Deus. Eu lembro de uma vez o pastor Yuri pregando aqui, dizendo que se pegassem o seu celular e botassem no telão e abrissem as conversas do WhatsApp, como que isso seria para você? Como que as pessoas veriam você a partir das suas conversas? Será que você está falando, denegrindo a imagem de alguém nas suas conversas? Ou existe alguma conversa de moralidade? As pessoas estão conversando entre si, eu não sei se para se justificar. Eu posso te dar uma certeza absoluta, de todo o meu coração, de verdade, sem nenhuma falsa humildade. Tirando as conversas sigilosas que eu tenho no meu celular, com os líderes ou com a minha esposa, em algumas decisões, você pode pegar o meu celular, botar no telão e ver todas as mensagens do WhatsApp. Todos os grupos. De verdade. Acendo meu celular 0010. O João pega meu celular toda hora para filmar ali, desbloqueado. Esse é um coração que anda em justiça, que sabe que mesmo ninguém olhando, ele está fazendo coisas que agradam ao Senhor. E para finalizar, ele vai falar sobre verdade. Quem se tornou luz anda em verdade. Sabe o que quer dizer verdade, gente? É que eu posso dizer qualquer coisa para você, você não vai duvidar de mim, porque eu estou dizendo a verdade. Você pode confiar em mim. Se eu converso com você e falo, essa conversa não vai sair daqui, você pode sair com o coração seguro, porque nunca aquela conversa vai ser falado da minha boca para outra pessoa. Isso é andar em verdade. Imagina a gente viver numa comunidade onde eu tenho segurança de que tudo que eu ouço da boca da pessoa, aquilo é o que ela pensa. Aquilo é o que ela está sentindo. Sem hipocrisia. Você pode confiar. Ninguém está enganando ninguém. Esse é o tipo de vida daqueles que andam na luz. E ele começa a dizer sobre como agradar a Deus. Quem vive na luz, vive uma vida buscando agradar a Deus. Então é uma busca constante de não só em bondade, justiça e verdade, mas em tudo que eu fizer. Como que eu posso agradar mais Deus fazendo isso aqui? Como que eu posso agradar mais Deus nas minhas decisões, nas minhas ações, nos meus pensamentos? E aí ele continua no versículo 11 dizendo, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Ele está dizendo que as obras infrutíferas é mais do que a sua vida não dar resultado. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não devem viver dessa forma. Que forma? Uma vida que não dá resultado, mas é um pouco mais do que isso. Ele está dizendo que aqueles que não são luz, vivem uma vida que a vida não tem propósito, não tem objetivo, no final a vida não serve para nada, estão só vivendo a vida. Ele está falando, olha, nós somos mais do que isso. Nós vivemos uma vida que dá frutos, uma vida que tem propósito, uma vida que funciona. Não exatamente é uma vida que vai te trazer coisas boas e você não vai passar por sofrimento, mas é uma vida que apesar do sofrimento, ela funciona. Porque a graça de Deus está sobre você e a luz de Deus está sobre você. É que está bem na minha cara, eu não estou conseguindo nem enxergar aqui. Pronto. E aí o interessante é que ele vai falar aqui, exponha-nas à luz, ele vai dizer isso. Quando nós lemos isso aqui, parece que o convite que Deus está nos fazendo é que eu preciso agora expor tudo que eu faço de errado, né? Vou botar na luz aqui, tudo que eu faço de errado, para todo mundo ver aqui, ó. Pode ver, pessoal, ó, tudo que eu faço de errado e tal. Não é isso. A palavra grega que ele utiliza aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a palavra elenho, está relacionado com o sentido comunitário.
Um sentido comunitário onde eu pego todas as minhas podridões e não coloco ele em comunidade para que todos vejam, mas eu procuro alguém para eu sim compartilhar com ela sobre aquilo que eu estou vivendo. Então, expor à luz as obras que eu faço é chegar a alguém de segurança, sentar com ela para tomar um café e falar: ó, fulano, eu estou vivendo assim, 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 eu sei que isso é errado, eu sei que isso aqui não tem a ver comigo porque eu sou alguém que tem a luz de Cristo sobre mim, eu sei que isso aqui está relacionado quando eu era uma vida de trevas, mas eu preciso mudar, eu quero mudar e eu preciso da sua ajuda. Então, expor à luz é, de fato, levar a minha vida a alguém de confiança para que ela me ajude a me parecer mais com Cristo. Isso deve ter um lugar seguro para fazer isso, sim ou não? Mas é um lugar seguro quando eu sei que todos vivem na verdade, quando todos vivem com justiça e quando todos vivem na bondade. Então, nós devemos expor isso. Essa é a mesma palavra sobre expor à luz que nós lemos lá em Mateus 18, e aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Mateus 18, a partir do versículo 15, ele vai dizer de uma ação que a maioria de nós tem grande desafio em cumprir, isso eu me incluo. Eu tenho grande desafio de cumprir isso aqui. Mateus 18, 15 fala o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Basicamente ele está dizendo assim: você viu o seu irmãozinho pecar? Você vai falar com o líder de PGM, sim ou não? Não. Você vai falar com o pastor? Não. Quem vai falar com essa pessoa? Você mesmo que viu. Você mesmo tem que ir até ela, que viu essa pessoa pecando, e confrontar essa pessoa em amor, que ela precisa parar de fazer aquilo. É a mesma palavra utilizada. Quando nós colocamos aquilo, as nossas obras das trevas à luz, é basicamente deixar com que a gente seja confrontado pelos nossos irmãos, mostrando onde nós estamos pecando. Só que ele continua dizendo lá em Mateus 18 que se ele não ouvir, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Basicamente é: ouvir meu irmãozinho pecando, eu vou lá até ele. Ele falou: não, nada a ver isso aí. Eu cuida da tua vida que eu cuido da minha vida. Aí você, beleza, aí você chama outra pessoa, vai até a pessoa: olha, o fulaninho está pecando, mas ele não quer parar. E aí? Aí o fulano vai virar e falar: olha, você tem que parar de pecar. Aí ele: não, eu que cuido da minha vida. Aí esses 2 irmãos vão até a igreja e falam: ó, o irmãozinho está pecando. Obviamente aqui a gente não vai falar isso em púlpito, nem microfone, nem nada do tipo, ok? Mas vai para um sentido maior de liderança, para mais pessoas, e fala: ó, o irmãozinho está pecando e não quer parar. Todos vão até o irmãozinho: você quer parar de pecar? Não. Aí literalmente o texto está dizendo: então exclua ele da igreja. Por quê? Porque ele não entendeu sobre o que é ser luz. Ele não está na mesma visão que você. É isso. Só que qual que é a nossa questão? Eu vejo o irmão pecando e falo: eu vou me meter na vida dele. Eu nem conheço ele direito. Deixa eu falar com um líder, porque aí o líder vai saber agir com ele. Aí temos um outro problema, sabe o que é? Porque se eu estou aqui, e aí o Gui vem me falar, só um exemplo, de o Rafa que está pecando, e ele não foi falar com o Rafa, agora eu tenho que confrontar o Gui por fofoca. Não o Rafa. Aí eu tenho que chegar para o Gui e falar: Gui, você está fofocando, cara, você tem que falar com ele. Aí o Gui: eu fofocando? Aí eu tenho que chamar outro irmão e falar: ó, está fofocando, não quer falar com o irmão, e está dizendo que não está errado. Aí o Gui: não, eu não estou. Aí eu tenho que chamar a igreja: ó, está fofocando ali, não quer falar com o irmão. E aí a gente tem um outro problema. Por quê? Porque eu não posso confrontar o irmão, porque eu soube disso de uma fofoca, e agora eu estou confrontando outro irmão que, abre aspas, tentou ajudar o outro irmão. E aí existe, né? Ah, mas a gente não precisa se meter na vida dos outros. Eu vou trazer uma notícia aqui surpreendente, bombástica. Nós nos metemos na vida dos outros, sim. Sabe por quê? Porque isso é ser família. Isso é ser família. Então, se eu vejo o irmão pecando, você tem a abertura de, com todo amor, a não ser que, ok, você não saiba lidar com a situação, seja uma situação assim que você não consegue. Isso já aconteceu com a gente chegar para a gente e falar: olha, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Ou uma situação séria, ou uma situação até de crime que você viu. Aí é outra questão. Mas não são as maioria dos casos. A maioria dos casos são coisas simples, que você vê o irmão pecando e você não tem atitude de falar com ele. Isso é um problema, porque quando nós lemos aqui, nós devemos expor os nossos irmãos para que eles vivam de maneira frutífera. Literalmente o texto está dizendo: olha, se você não confronta o seu irmão, a sua vida é uma vida infrutífera e não está servindo para propósito nenhum dentro da igreja. Então eu só sirvo, a minha vida só serve como um propósito quando eu chego para o meu irmão e falo: meu irmão, vamos nos parecer mais com Cristo, você está errando isso aqui. Vamos parar?
Ele, vão parar, pronto, a sua vida está gerando fruto, fazendo com que o seu irmão se pareça mais com Jesus. Amém, gente? Eu quero ver a gente cumprir isso de fato, porque esse é um desafio para mim, é um desafio para todos nós. Então existe, todo mundo que fez, só um parênteses rapidão, todo mundo que fez entrevista comigo para batismo ou para membresia, eu falei a mesma coisa, eu falei, é o seguinte, a sua responsabilidade agora, como membro da igreja, pertencer à família de Deus, é deixar que as pessoas confrontem você por causa dos seus pecados, e você tem liberdade para confrontar as outras pessoas, para se parecer mais com Cristo. Esse é o nosso objetivo, gente, todo mundo aqui é filho da luz, é se parecer com Cristo. Eu gero fruto confrontando meu irmão. Se eu não confronto, eu estou vivendo uma vida infrutífera. E aí ele continua dizendo no versículo 13, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mais uma vez ele usa a mesma palavra. A minha luz que está em mim, ilumina o meu irmão, para que as trevas dele acabem. E ele se torne mais parecido com Jesus. Então, quando eu exponho as trevas que ainda estão lá no meu irmão, por mais que ele tenha se tornado luz, quando eu exponho as trevas dele para a luz, as trevas dele se transformam em luz, por causa da luz que está em mim. Então, quando eu exponho o pecado do irmão e vou confrontá-lo em amor, em verdade, para que ele se pareça mais com Cristo, entende? Eu estou fazendo uma obra para o reino. As trevas dele estão se tornando luz. Eu sou luz. E não faz sentido eu continuar caminhando assim. Então faz sentido com que eu deixe que os meus pecados sejam expostos, para que o meu irmão ilumine, para que eu não se torne mais trevas. E aí Paulo vai dizer no versículo 14 sobre desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Praticamente isso aqui, na verdade, provavelmente era um hino primitivo cristão, né? Que Paulo se apropria da arte daquela época e coloca isso na palavra. Isso está dizendo sobre aqueles cristãos que ainda são fracos, que ainda estão dormindo. Basicamente, aqueles cristãos que se tornaram luz, mas ainda não entenderam isso. Ainda vivem trevas na sua vida espiritual, ainda estão tentando sobreviver. Não têm vida espiritual suficiente para viver à altura daquilo que eles são. Eles ainda estão adormecidos. Então, o que Paulo está nos falando assim é que vocês precisam se ligar. Presta atenção, vocês que se tornaram luz, para de dormir. Existe algo para vocês que Deus está chamando para vocês, para que a luz de Cristo brilhe em vocês. Então para de viajar. Você que está morno, você que está frio espiritualmente. Então aqueles que estão dormindo ou mortos espiritualmente precisam vir à luz e se encontrar com Cristo. Aqueles que são fracos, derrotados, precisam se despertar e entender o que Jesus fez por eles e o que a gente ouviu até agora. E você se tornou luz. Feche os olhos no seu lugar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar aqui por aqueles que estão dormindo, Pai. Por aqueles que ainda não entenderam a luz que está neles, para aqueles que ainda não entenderam que existe uma outra maneira de viver, Pai. Que eles sejam despertos pelo Teu Espírito, Pai. Que eles venham para a luz e eles sejam luz e deixem com que a luz dos outros irmãos iluminem as trevas que está no coração deles, para que eles sejam vivos espiritualmente e tenham uma vida de relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. No versículo 15, Paulo vai continuar agora. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como os sábios. Ele está dizendo, olha só, é o seguinte, tem duas maneiras de você viver, ou como burro, ou como inteligente. Tem uma maneira de você viver como tolo, como insensato, ou como um sábio. Eu vou dizer para vocês o que é essa maneira. Primeira coisa, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele vai falar agora sobre oportunidade. Então, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, aproveita as oportunidades. O que quer dizer isso? Na mitologia grega, a imagem de oportunidade é um homem com um topete muito grande na frente e careca atrás. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, se o cara passar por você, você até consegue pegar o topete dele, mas se ele passar mesmo, você não consegue pegar nada, porque ele é careca atrás. O que quer dizer isso? Quer dizer que a oportunidade que estiver passando por você, você tem que aproveitar e se agarrar a ela. Mas aqui não está falando de oportunidade de emprego, de trabalho, de faculdade, de coisas, da menina que deu mole. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando das oportunidades porque o tempo é curto. O tempo não é de vocês.
O tempo que você vive nessa vida, que você tem determinado nessa vida, não pertence a você. Ele foi dado de presente para Deus, para você administrar esse tempo. Então, você passar esse tempo dando scrolling ali no Instagram até acabar o feed, você está desperdiçando um tempo que não é seu, que foi presenteado por Deus, e Deus vai cobrar isso depois. Perder o tempo investindo em séries só para você ficar em dia, não é uma maneira sábia de viver. A oportunidade que está nos falando é o seguinte: olha, o seu tempo é curto, os dias são maus. Você deve viver como alguém que é luz. Essa é a maneira de aproveitar essa oportunidade. É assim que você tem que viver. Porque Deus vai cobrar esse tempo, gente. O tempo não pertence a gente só faz gestão dele. Mas ele vai chegar lá no final e falar: o que você fez com os talentos que eu coloquei na sua mão? Com as moedas que eu coloquei na sua mão? A gente vai responder de forma sábia que multiplicou, ou como alguém que não soube usar bem esse tempo. E ele vai dizer, o sábio, no final, versículo 17, procuram compreender qual é a vontade de Deus. Aqueles que querem viver de maneira sábia estão o tempo todo, mais uma vez, perseguindo qual que é a vontade de Deus para a vida deles. Basicamente, o que Paulo está nos falando aqui é que sabedoria não tem relação com o quanto de conhecimento que você tem, mas tem relação com o quanto de relacionamento você tem com Deus. Porque se eu quero saber a vontade de Deus, o que eu preciso fazer? Ir até Deus para perguntar, sim ou não? Se eu vou até Deus para perguntar, eu preciso ouvir a voz dele. Para ouvir e saber o que Deus está me falando, eu preciso ter um relacionamento com ele para saber que essa é a voz de Deus me direcionando. Então, ser sábio é ter relacionamento com Deus, para saber qual que é o propósito dele para a minha vida. Então, sabedoria é relacionamento. Mas aí você pode criar algo mais prático, ok? Tudo bem, mas o que é de fato saber a vontade de Deus? Aí eu volto para tudo que a gente falou até agora. Efésios 1 vai falar que Deus te adotou como filho. A vontade de Deus é que você viva como um filho, como uma filha. Efésios 2 falou que você se tornou família e irmão. A vontade de Deus é que você viva nessa família e seja família. Efésios 3 vai falar sobre a oração que nós fazemos para Deus habitar no nosso coração, para a gente conhecer o amor dele. A vontade de Deus é que, adivinha só, que Jesus habite no seu coração, para você conhecer o amor dele. E em Efésios 4, a gente viu como nós podemos ser unidade, edificar a vida dos nossos irmãos. A vontade de Deus é que você edifique o seu irmão. Essa é a vontade de Deus, prática, de vida. E para finalizar, ele vai dizer no versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, sujeitem-se uns aos outros, por temor de Cristo. Agora ele vai dar uma ilustração da pessoa que é sábia e da pessoa que não é. A pessoa que não é sábia, que é o tolo, que é o insensato, que é essa pessoa que talvez seja a luz, mas ainda não entendeu e como viver como alguém que é a luz, ela não vai se deixar encher pelo Espírito. Ele usa aqui o exemplo da embriaguez, por quê? Porque a pessoa que bebe álcool, ela muda o comportamento, ela muda o pensamento, ela muda a forma de agir. Basicamente, a vida dela está sendo controlada pelo álcool, naquele momento que ela está bêbada. O que ele está dizendo é o seguinte: assim como uma pessoa bêbada é controlada pelo álcool, existe uma forma de você se encher do Espírito a ponto da sua vida ser controlada pelo Espírito. As suas vontades, seus desejos, seus amores, eles serem alinhados com aquilo que o Espírito quer. Então existe uma maneira de eu e você vivermos dessa forma, que aqui ele resume tudo. Como que nós vivemos como alguém que é a luz, que entendeu tudo que Cristo está nos oferecendo e derramando sobre nós. É alguém que vive pelo Espírito e se deixa se encher pelo Espírito, para que a sua vida seja controlada pelo Espírito. Como que nós fazemos isso? A primeira coisa é entender que não é automático. Nós precisamos deixar-nos encher, tá certo? Precisa ser intencional. Não é eu sentar e, por osmose, através do louvor, ser cheio do Espírito, ou no PGM. É eu intencionalmente viver uma vida onde o Espírito me enche. O Espírito é derramado sobre mim. E ele vai dizer como que nós fazemos isso. Ele vai dizer 3 coisas. E essas 3 coisas, elas têm relação, primeiro com as pessoas que estão à minha volta, depois com Deus e depois comigo mesmo. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: olha, a primeira coisa para você ser intencional, se deixar cheio do Espírito, para viver uma vida com hábitos de alguém que é a luz, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Isso aqui está falando sobre o meu irmão do lado. Então, o que eu preciso fazer é nas minhas conversas, é nos meus relacionamentos, é naquilo que eu faço, tudo o que eu fizer é apontar para Cristo.
Um exemplo disso está lá em Salmo 78, que diz o seguinte: história que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Então, como que eu me encho do Espírito? Quando eu chego no PGM, quando eu chego no culto, quando eu me encontro com os meus amigos, com os meus irmãos, e eu começo a falar das maravilhas que Deus tem feito na minha vida, dos testemunhos que Deus tem feito na minha vida. É assim que eu me encho do Espírito. E de quebra, eu estou enchendo meu irmão também. Olha que maravilhoso se a gente conversasse dessa forma, e um ficar enchendo o outro e ainda se encher. Então eu começo a declarar conversas de como Deus me abençoou aquela semana, de como Deus me curou, de como Deus mudou minha vida, de como Deus está trabalhando em áreas específicas. Eu não estou falando para você ser o crente chato, sabe? Para não falar de futebol, de videogame, não é isso. Mas não ter imoralidade na nossa conversa, ou gracejos imorais e tolos. Quando nós formos conversar sobre coisas sérias, eu quero apontar para Cristo, para que você seja cheio e eu também seja cheio. A segunda coisa que ele vai falar é o seguinte: louvando ao Senhor de coração com música. E agora é a dimensão onde eu me relaciono com Deus. Basicamente ele está dizendo assim: você precisa ter uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida onde ela está recheada ou rodeada de disciplinas espirituais. Você precisa ter devoção. Então eu entrego a minha vida, onde o meu estilo de vida e a minha agenda é formatada para eu estar mais perto de Deus. E assim eu me encho do Espírito. E assim o Espírito controla a minha vida. E assim eu tomo as decisões de alguém que se tornou luz. E por último ele vai dizer: por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a dimensão que você se relaciona com você mesmo. E aí ele finaliza, voltando lá no início. Aquela pessoa que é amargurada, que fala mal dos outros, que só tem raiva e ira dentro de você, ele está dizendo o seguinte: olha, a gente só tem que dar graça. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Eu dou graças àquilo que Deus fez na minha vida, mas eu também dou graças àquilo que Ele ainda não fez. Eu dou graças porque o Senhor continua sendo soberano. Eu dou graças porque Ele é o meu Pai. E Jesus morreu por mim. Eu dou graças porque assim como nós cantamos, Ele não vai nos abandonar. Eu dou graças porque Ele não vai me deixar só. Eu dou graças que apesar do meu sofrimento, Deus não está além disso. Ele está comigo, chorando aquilo que eu tenho vivido. Eu dou graças porque Jesus morreu e ressuscitou. Eu dou graças porque Ele, Jesus, tornou tudo o que nós estamos lendo aqui possível. E o poder que estava na cruz dele, que está sobre nós, nos torna possível viver essa vida de alguém que é a luz. Eu dou graça porque no dia mal ou no dia bem, na porta aberta ou fechada, nós aguardamos a volta dele. É por isso que eu dou graça.